estrelas, a natureza em festa. Louvado seja Deus pela terra, pelo mar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela chuva, pelo vento, pelo pão que alimenta, pelo sorriso da criança, pelo abraço de um amigo. Louvado Ele seja. Louvado seja Deus, porque cantas, porque vês o esplendor do universo. E nessa canção eu peço que em cada coração louvado seja Deus. E nessa canção eu peço que em cada coração conheci Jesus, ainda bem minha vida modificou. Eu conheci o Evangelho que nos diz que o bom da vida é amar, trabalhar, servir. E neste mundo de tantas guerras e tribulações, compreendi, necessário é perdoar, fazer a você o que eu quero receber, ser o sal da terra, a minha luz resplandecer. Ainda bem que os tormentos vão passar, mas o amor de Jesus pra sempre vai ficar. E sendo assim, precisamos evoluir então, e a terra escola será de regeneração. Ainda bem que eu conheci Jesus, ainda bem minha vida modificou. Sentir o prazer e alegria no bem que se vai fazer, plantar a semente que um dia vai florescer. Tormentos vão passar, mas o amor de Jesus pra sempre vai ficar. E sendo assim, precisamos evoluir então, e a terra escola será de regeneração. Ainda bem que eu conheci Jesus, ainda bem minha vida modificou. Sentir o prazer
e alegria no bem que se vai fazer. Plantar a semente que um dia vai florescer. Ainda bem que eu conheci Jesus. Minha vida modificou. Agradecer a Deus pelo dia que vem, levantar e trabalhar, fazer o bem, e o nosso pensamento em oração, bater de porta em porta, angariar o pão. Oferecer a grande luz, pois saímos para pedir em nome de Jesus. E é assim que cada um vai se vencer no bom combate. Chegamos no horário, hein? Deu trabalho para chegar, né? Mas graças a Deus aqui nos encontramos. O salão tá vazio, mas é natural porque estamos nas vésperas do São João e como Pernambuco é um dos estados onde se comemora essa festa com mais ênfase, né? É natural que as pessoas estejam já caminhando para o interior, participar dessas comemorações. Mas a grande festa é esse encontro que nós estamos tendo mais uma vez com Jesus aqui nessa casa, que abre os horizontes da nossa mente, nos mostrando um caminho a seguir. E nós precisamos valorizar cada momento da nossa vida, sejam os momentos de dificuldades, sejam os momentos de alegria. Todos são importantes porque com eles nós estamos aprendendo. Tudo que nos ocorre nessa vida, nos ensina a doutrina espírita, são consequências de causas próximas ou causas remotas, né? Então, tudo que ocorre tem o dedo da justiça de Deus, que não quer punir, mas quer nos oferecer a oportunidade de nos redimir. O Espiritismo nos diz que Deus não castiga, claro, que é Pai, é amor, misericórdia, bondade infinita. E Deus também não perdoa porque Deus espera que cada um construa o seu destino com seus próprios esforços. Então, às vezes nós estamos sofrendo, passando por dificuldades, aí ficamos condenando a Deus, condenando o destino, mas tudo que nos ocorre são sempre consequências dos nossos atos próximos que praticamos nesta vida ou remotos que praticamos em existências passadas. Então, as vidas sucessivas são oferecidas para que nós aprendamos, para que nós cresçamos, para que nós tentemos conseguir atingir esse objetivo, que é a perfeição espiritual. Então, aquelas palavras de Jesus são patéticas, são presença constante em nossa vida. Sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, Ele nos indicou o caminho. É alcançar a perfeição que nós não conseguiríamos atingir nascendo uma vez só aqui na Terra. Então, a reencarnação é a oportunidade bendita que nós recebemos para que, através das existências sucessivas em corpos como estes, não é? Ou evoluindo em corpos mais
sutis, né, nós consigamos chegar à perfeição. É uma luta constante, mas essa luta não é contra os outros, é uma luta contra nós mesmos, contra os nossos defeitos interiores. Às vezes, nós procuramos encobrir as nossas falhas, né, valorizamos mais as aparências do que a realidade que existe em nós mesmos. Então é necessário que nós tenhamos a coragem de enfrentarmos-nos intimamente, nos conhecermos melhor e enfrentarmos esses inimigos que estão enraizados na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Nesses encontros que nós estamos tendo aqui de um com o outro. Então somos todos irmãos matriculados na Escola da Vida, passando por mais uma experiência, né? Tenho certeza que as experiências anteriores foram muito piores do que esta. Apesar de a gente dizer que esse mundo é cão, não é. Esse mundo é a nossa escola planetária. Todos nós precisamos passar pela escola para o aprendizado espiritual. A Terra é um desses mundos ainda inferiores, onde nós encontramos espíritos como nós, imperfeitos ainda, em provas e em expiações. A expiação só vem quando nós não conseguimos superar ou valorizar as provas. Então vem a expiação, né, para que nós consigamos, através de uma dor, de um problema que surgem muitos na Terra, superarmos determinados fatos que ocorreram em nossas vidas e que nós não conseguimos superar através de experiências múltiplas. Então, mas estamos todos juntos. Esse é um caminho que nós precisamos percorrer e é uma construção que nós estamos fazendo a cada dia. Hoje estamos muito felizes que, apesar de tudo, corri atrás de pessoas para fazer prece, para dirigir, que nós tínhamos uma reunião marcada com a Adeilson Salles e sua esposa, né, para dar uns detalhes finais no Cimesp, mas, né, vamos cumprir com o nosso dever. Então estamos todos aqui. Nossa Solange, colaboradora dessa casa há muito tempo, nosso irmão Adeilson Salles, que você já conhece, fez palestra na semana passada, Deus? Semana passada, né? E o nosso querido Marco Vinícius, não é? Nós já conhecemos Marco Vinícius, já esteve aqui outras vezes, né, Marco? Veio colaborar conosco e o tema dele hoje é muito interessante, porque a gente diz, mas duelos, pena de morte, será que nós já nos envolvemos com isso? Porque a gente não vê mais duelo. Realmente aquele duelo de antigamente a gente não observa, mas nós estamos duelando aqui uns com os outros através dos pensamentos, né, das ingratidões e por aí afora. Mas vamos elevar nosso pensamento para Deus, para Jesus, para os Espíritos que nos assistem, solicitando permissão para que nós possamos, com alegria nos nossos corações, iniciar os trabalhos desta noite. Queridos irmãos, a escola é essa, é aqui nesse plano, e o nosso mestre maior é Jesus. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, te pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos desta noite, que todos possam receber a lição com muita alegria, como falou nosso querido irmão Mário, muita alegria no coração. Vamos abraçar a lição como ensinamento deste dia e que possamos colocarmos em prática no nosso dia a dia. Pedir a Jesus que nos ilumine, todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, ao nosso querido irmão Marcos Vinícius, que vai usar a palavra neste dia, a todos presentes neste ambiente, aos nossos guias espirituais, ao patrono desta casa, Francisco de Assis, que possa nos assistir mais uma vez nesta noite de muita festa, neste banquete de luz. Assim, iniciamos os trabalhos desta noite, nesta rogativa de paz, amor e serenidade neste ambiente. Passo a palavra ao nosso querido irmão, que está dirigindo os trabalhos desta noite, Mário, que assim seja. Bem, com essa prece, os trabalhos estão iniciados. Em nome de Deus e em nome de Jesus, e passamos a palavra de imediato ao nosso irmão Marco Vinícius.
Caríssimas irmãs e irmãos desta abençoada instituição, que Jesus, na sua infinita bondade, nos envolva a todos nas suas bênçãos de paz. É motivo, Mário, de muita alegria espiritual. Nos dá um contentamento muito grande podermos atender a esse fraternal convite que essa casa, vez por outra, me proporciona. Esse momento realmente é um momento de grande importância espiritual, porque aquela pessoa a quem é confiada essa tarefa de transmitir alguns pensamentos, fazer algumas interpretações, passar de alguma maneira aquilo que vem recebendo da doutrina espírita em termos de orientação, de consolação, de esperanças. Esse é um momento, portanto, muito valioso, porque quando nós nos debruçamos diante de um tema que nos é confiado, temos que efetivamente sintonizar com aquelas abordagens, temos que buscar compreender o sentido daquelas palavras dentro das nossas naturais limitações. Portanto, um chamado como esse, Mário, é sempre uma oportunidade de progresso, de aprendizado, principalmente para aquele que tem a oportunidade de fazer a exposição. E é por isso que nós lhe agradecemos, Mário, a você e a todos que fazem o abençoado Grupo Espírita Seara de Deus, que numa noite como essa, você falava no início da reunião, pouca gente, mas com um auditório grande como esse, já temos aqui pelo menos, eu acho, umas 60, 80 pessoas, isso corresponde praticamente à lotação de muitas instituições, porque nem todas têm auditórios tão grandes quanto o do Seara de Deus. Então, estamos, por assim dizer, fazendo, sem nenhuma crítica a quem porventura já precisou se deslocar da cidade, ou estaria até mesmo participando dos festejos juninos, não há nenhuma crítica, pelo contrário, são festas, são bonitas, são festas típicas, refletem a nossa cultura, mas nós que aqui estamos, seguramente fizemos uma boa escolha, porque estarmos na ambiência de uma casa espírita sempre nos proporciona muitos benefícios. A psicosfera de um ambiente como esse, ele é de muito cedo trabalhado pelos benfeitores espirituais, para que possa, para os que aqui chegam, oferecer as melhores vibrações de harmonia, serenidade, que é o que todos nós, em maior ou menor grau, necessitamos, e também o momento do estudo. Não é? Se nós ficássemos aqui apenas em silêncio durante alguns minutos meditando, essa meditação, essas preces, essas reflexões seriam seguramente potencializadas pelo ambiente magnético espiritual de uma casa como essa. Então, estarmos aqui hoje reflete realmente uma escolha muito feliz, muito acertada, embora que não haveria nenhum problema se nós estivéssemos hoje nos deslocando, como dissemos, a alguma festa da nossa tradição junina. Então, eu cumprimento a todos que fazem essa instituição em nome do Grupo Espírita de Djalma Farias e também da Associação de Divulgadores do Espiritismo de Pernambuco. Temos lá nessas duas instâncias, não é, oportunidades de trabalho, de aprendizado e de muito fraternal companheirismo. O tema da noite de hoje, ele está contido em um livro dos Espíritos, é um capítulo que tem como título da Lei de Destruição e aborda questões realmente muito interessantes. Nós vamos fazer uma rápida passagem sobre alguns tópicos que são abordados nesses 10 capítulos, que são chamadas leis morais. É toda a parte terceira do livro dos Espíritos, trata das leis morais, e nós estamos exatamente naquela que fala da lei de destruição. O nome poderia suscitar, num primeiro momento, algum tipo assim até de estranheza. Ora, existe uma lei natural.
com esse foco, com essa finalidade? Sim, existe. Porque a destruição não tem, aos olhos do Criador do universo e dos seus prepostos, a conotação que nós emprestamos a essa lei ou a essa situação, em face do nosso grau evolutivo ainda é muito primário. Na verdade, se nós observarmos com um pouco mais de atenção, nós vemos que na natureza tudo está em permanente processo de transformação. E a transformação é parte, ou é composta, uma das suas fases de transformação, até que algo se complete, até que algo possa estar pleno, esteja realmente concluído, partiu de um processo que geralmente foi da transformação daquele elemento. Então, a transformação se dá através, muitas vezes, da destruição. A gente, quando fala destruição, sim, mas quantas vezes nós não destruímos a nossa própria casa? Para fazer uma ampliação numa cozinha, para acrescentar mais um cômodo, para fazer uma suíte. Nós temos que destruir parte da casa para que algo maior se estabeleça. Nós precisamos, portanto, porque destruir é o oposto de construir, óbvio. Então, nós temos que, muitas vezes, desfazer algo que já existe para que outra coisa surja em seu lugar. E isso se dá permanentemente na natureza, através dessa lei, a lei de destruição. No seu capítulo, em toda a sua parte terceira, nós temos esse índice, que vale a pena nós aqui citarmos as suas diversas, vamos dizer assim, seus diversos enfoques, porque vai servir até mesmo para um estímulo, se eventualmente alguém aqui estiver vindo pela primeira vez, ou seja, as primeiras vezes, e ainda não tenha tido a oportunidade de adquirir, ou de ter acesso, enfim, através do empréstimo, a uma obra basilar do livro do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, essa parte terceira que trata das leis morais, vejam quais são os títulos de cada uma dessas leis. Da lei divina ou natural, onde entre diversos assuntos há a própria conceituação do que seja o bem e o mal, e faz inclusive uma abordagem do conhecimento do que seja a lei natural. Lei natural aqui entenda-se como sendo a lei divina. Lei divina ou natural são sinônimos. No seu capítulo 2, fala da lei da adoração, lei da adoração. E aborda os objetivos da adoração, a vida contemplativa, prece, sacrifícios, politeísmo. Esses são os temas do capítulo 2. No 3 temos da lei do trabalho. Lei do trabalho é uma lei de Deus. É por isso que a partir de agora a gente poderia, se não já vimos evitando essa expressão, nem por brincadeira, fazer aquela pergunta de quem foi que inventou o trabalho, não é? Como se quiséssemos, de alguma maneira, fazer uma reclamação, fazer algum tipo de crítica, porque trabalho é lei de Deus. Lei de Deus. Aliás, Jesus disse isso com muita clareza quando falou: o Pai trabalha de toda a eternidade e eu trabalho também. Palavras de Jesus, mostrando que realmente o próprio Criador do universo, por criar incessantemente, nós temos que, obviamente, qualificar essa criação como um trabalho. É o trabalho de Deus, é desenvolver a sua obra, a sua criação. E lá tem necessidade de trabalho, fala sobre os limites do trabalho, sobre o repouso, e prossegue com a lei de reprodução, que é uma lei da natureza, falando sobre casamento, celibato, sobre poligamia. Na lei 5ª, não é, que é da lei de conservação, fala sobre a conservação, o gozo dos bens terrenos, privações voluntárias. Enfim, vocês podem observar que são inúmeras as abordagens, tornando esse livro extremamente atraente, extremamente interessante para quem quer se aprofundar nos conhecimentos das coisas espirituais. E depois de falar da lei de sociedade, da lei de progresso,
da lei de igualdade, não é? Da lei de liberdade, onde nessa trata-se de escravidão, liberdade de pensar, livre-arbítrio, que é a mola mestra da nossa evolução, fala da lei de justiça, de amor e caridade, e temos, obviamente, o capítulo que trata da lei de destruição, que é essa parte que nós vamos tratar hoje. Em reuniões anteriores, foi abordado algo que, de alguma maneira, tem acontecido com uma certa frequência nesses últimos dias, por problemas climáticos, por desequilíbrios do sistema ecológico, que são alguns flagelos, não é? Nós agora mesmo tivemos esse doloroso episódio de um incêndio que durou quase uma semana nas terras portuguesas, não é? Que vitimou 64 ou 67 pessoas em torno disso, com incêndios florestais que foram, por assim dizer, tiveram seu início de forma espontânea. Quer dizer, que queremos dizer por forma espontânea, que não foi provocada, ao que tudo indica, pela mão humana. Então foram situações climáticas que levaram a ocorrerem aquele, por assim dizer, um flagelo, que é um flagelo quando milhares de metros quadrados de mata são destruídas e também ceifando vidas preciosas. Nós vemos como um flagelo, mas está dentro da lei de Deus, da previsão do arquiteto do universo para a necessidade do nosso progresso. E fala, portanto, da destruição necessária e a destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassinatos, crueldade, duelo e pena de morte. Então, esses são os pontos que esse capítulo 6 de O Livro dos Espíritos trata na sua maior, vamos dizer, profundidade possível. Nós queremos, já que estamos falando do Livro dos Espíritos, não é? Nós precisamos, certamente, não é? Parar por alguns momentos e refletir, não é? Sobre a grandeza do que é a doutrina espírita para a humanidade. Não estamos falando aqui da importância da doutrina espírita para os espíritas, mas para a humanidade, porque esse foi o propósito de Deus ao fazer-se cumprir uma promessa de Jesus em relação ao Consolador prometido. Nós sabemos que o espiritismo não é mais uma religião, não é mais uma filosofia, não é apenas uma abordagem científica, é uma revelação da lei de Deus. É assim que o espiritismo é conceituado como sendo, inclusive, a terceira revelação. Nós sabemos que a primeira revelação, de acordo com a classificação da doutrina espírita, se deu através da figura de Moisés e de todos os ensinamentos que ele deixou, e que foi portador, por assim dizer. Depois, a segunda revelação se deu na pessoa, na figura magnânima de Jesus, e a terceira revelação é exatamente a doutrina espírita ou o espiritismo. E há uma mensagem que às vezes a gente lê e relê o Evangelho várias vezes e não se dá conta da grandeza, da beleza até, devemos dizer, de uma mensagem poderosa, que ela foi exatamente colocada por Kardec nas primeiras páginas do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E essa mensagem, ela é de tal importância, de tal grandeza, que eu vou pedir permissão a todos vocês para poder ler na sua integridade essa mensagem que mostra que nós estamos, a partir do advento do Espiritismo, vivendo uma nova era. Uma nova era se estabeleceu para a humanidade com o advento do Espiritismo. E a mensagem que foi dada pelo Espírito de Verdade diz exatamente assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas
hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizeis, do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e poderei entrar nos reinos dos céus. Então nós temos assim, classificado por Allan Kardec, a própria definição do que seja o Espiritismo. Essa mensagem, que é praticamente uma introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, foi colocada por Kardec, exatamente porque ela demonstra com clareza o caráter e a finalidade do Espiritismo. Cumprir essa renovação pela qual a humanidade já está passando, e não é de hoje, transitando da condição de um mundo de provas e expiações para um plano de regeneração ou de refazimento espiritual, onde todas as almas, nós, seres encarnados e desencarnados da presente história terrena, vamos aurir na própria terra novas energias, novas forças, novas esperanças para continuarmos prosseguindo na escalada evolutiva. Então, um plano de provas e expiações é como a Terra é hoje, e um plano de regeneração é quase que uma espécie de um oásis, não é? Ainda assim, existem dificuldades, desafios, não é? Problemas, mas num grau menor, de uma forma muito mais amena, essa aqui é a palavra, meu querido Mário Jorge, de maneira que nós nos sintamos, ao vivermos num plano de regeneração, como alguém que realmente já está, por assim dizer, antevendo o futuro glorioso que Deus nos reserva a todos. Porque já dá para se ter uma ideia do que é um mundo feliz. Ao se viver num plano de regeneração, já dá para se ter uma ideia do que seja um plano feliz, um planeta feliz. Então, essa é a estrada que nós estamos percorrendo. E o Espiritismo é esse poderoso agente que Deus colocou nas mãos dos homens e dos espíritos para servir de alavanca nessa sua jornada evolutiva. Então, sendo, portanto, o Espiritismo o Consolador que Jesus prometera para fazer cumprir a lei de Deus, estamos nós aqui, por assim dizer, vivendo esse momento importante da história da humanidade, vivendo o momento em que as almas se transformam, conhecem outras verdades, têm novas experiências, novas oportunidades de crescimento e, quem sabe, quantos de nós não estaremos, por assim dizer, nos credenciando para viver num mundo mais feliz, que será a Terra, após, naturalmente, as necessárias transformações, as necessárias modificações que o planeta todo passará, e isso sabemos nós que não demorará muito. Passaremos sim por grandes transformações, mas essas transformações, lembremos-nos das leis naturais, visam sempre o aprimoramento não só da estrutura física, psíquica, espiritual da Terra, mas principalmente para servir de melhor morada para nós que nela habitamos. Bem, nós temos que nos debruçar sobre dois temas na noite de hoje: o duelo e a pena de morte. O duelo, Mário foi muito feliz já nas suas palavras iniciais, quando já nos esclareceu que ele é algo que já não faz parte da realidade formal da nossa sociedade. Não, como era no passado, não é? Como aconteceu durante grande
época da história da humanidade, o duelo hoje não é mais praticado, não é mais aceito, não está mais no arcabouço jurídico das sociedades. Não existe hoje mais nenhum país do mundo que consagre o duelo como um meio legal de reparação de diferenças, não é? De ajuste de contas entre pessoas, entre indivíduos. Até meados, aliás, entrando até mais ou menos nos anos 20, 30, na história do Brasil, ainda aconteceram duelos. Os duelos estavam tão entranhados, por assim dizer, na cultura do século XVIII, século XIX e até séculos anteriores, que até o século XX, se nós fizermos uma pesquisa, vamos encontrar editais, notas em jornais antigos, fazendo referência à realização de duelos, nomeando os duelistas, os contendores, não é? E também os seus respectivos padrinhos, dando publicidade, por assim dizer, a algo que hoje é inteiramente assim abominado pela sociedade. Quem é que hoje em dia pode aceitar que, se eu tiver, qualquer um de nós tiver uma diferença com alguém, eu me veja no direito de desafiá-lo, não é, para um combate, não é? Eram com armas de fogo, com espadas, enfim, quem desafiasse dava o direito ao outro, ao desafiado, de escolher as armas que ele queria contender, não é? Mas quem é que pode, hoje em dia, não é, admitir essa situação? Olha, meu vizinho se desentendeu com o outro ali, desafiou ele para um duelo, e vão combater até a morte, agora, tal dia, tal hora. Isso é impensável, vocês concordam comigo, não é? Mas, durante muito tempo, foi aceito. As rixas, os problemas principalmente vinculados à questão de honra pessoal, a pessoa se sentia ferido no seu orgulho, no seu amor próprio, na sua, enfim, na sua integridade moral, então ele se sentia no direito de desafiar o outro, não é? E a legislação era tão curiosa que, se a pessoa desafiada não aceitasse, ele pagaria até multa, e o desafiador, se desistisse, pagaria também. Então, cada país tinha até mais ou menos os anos 30, a Argentina tinha, na sua legislação, o duelo como algo aceitável. Mas hoje, não, felizmente, não existe mais. Mas, como Mário colocou muito bem, o duelo não é somente esgrimando, como fazia-se nos séculos anteriores, séculos XVI, XVII, XVIII, até XIX, com a espada, né, dois espadachins ali, né, um enfrentando o outro até a morte, ou com armas de fogo, onde eles se separavam e atiravam simultaneamente um no outro. Não, hoje o duelo continua presente nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós não estabelecemos duelos, né, psicológicos, mentais, psíquicos, espirituais, enfim, com aqueles nossos desafetos, com aquelas pessoas que não gozam, por assim dizer, da nossa amizade, do nosso carinho, do nosso apreço. Existem realmente duelos sendo travados, não é? De forma não verbalizada, e se formos falar dos duelos verbais, então o ponto máximo de um duelo verbal é a discussão, não é? Porque o duelo verbal, porque às vezes o duelo não vai para as armas de fogo, nem armas brancas, mas as pessoas às vezes vão às vias de fato. E se desse a ele a legislação permitindo que ele não fosse para a cadeia por enfrentar alguém, desafiar alguém até a morte, temos que reconhecer que ainda hoje teriam pessoas que fariam opção pelo duelo. Mas, felizmente, com o progresso da sociedade, o duelo foi, por assim dizer, abolido. Mas Kardec faz algumas perguntas aqui ao Espírito de Verdade, que, mesmo não se tratando mais de algo do nosso momento atual, não é uma coisa contemporânea mais nossa, mas vale a pena a gente ter respeito e, para nossa instrução, para nosso esclarecimento, compreender o pensamento do Espírito de Verdade acerca dessas coisas. E Kardec pergunta, exatamente lá na pergunta 757, pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Porque a pessoa se sentia ultrajada, se sentiu agredida moralmente, ou até fisicamente mesmo. Não é? A pessoa recebeu um
tapa, uma violência física qualquer, e não se sentindo ou não sendo conveniente, nem possível, nem apropriado fazer um revide naquela hora, ele tinha o direito, tá certo? Era uma questão de lei, o direito de desafiar aquele seu desafeto para um duelo, tá certo? Então, pergunta a Kardec se não seria o duelo uma forma de exercer legítima defesa. Seria uma legítima defesa extemporânea, não é? Ou seja, não se daria no exato momento em que a agressão se deu, mas ele estaria se defendendo a posteriori de uma agressão que ele tenha sofrido. Aí, o espírito de verdade é categórico e dizer, não, portanto, não é legítima defesa, porque nós sabemos que a legítima defesa é um atenuante para os casos em que um crime de morte se dá. Então, não haverá crime nem nas leis de Deus, nem nas leis dos homens, né, nem nas leis divinas, que são as leis naturais, nem na legislação ordinária, né, a legislação dos povos civilizados, não é? Que a pessoa, para defender a sua vida, se for uma coisa legítima, por isso que se chama legítima defesa, na defesa da sua própria vida, se a pessoa precisar para se defender, chegar a matar alguém, não existe punição. Existe o fato, a pessoa foi morta e realmente a coisa aconteceu, mas não é tipificado como crime passivo de punição. E isso se estende até a terceiros também. Existe a legítima defesa de terceiros. Quando você defende de alguém que um inocente, uma pessoa frágil, que vai ser morta por alguém, você não tem outra maneira de impedir aquilo que não seja agindo contra aquela pessoa, o agressor, também existe legítima defesa. E Kardec pergunta se não seria uma legítima defesa desafiar alguém para um duelo. O Espírito de Verdade diz que não. É um assassínio, ou assassinato, né, uma palavra mais comum que a gente usa, é um assassinato e um costume absurdo, o duelo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus. Sabe por que essas questões estão aqui inseridas? Porque enquanto Kardec elaborava essas perguntas, havia duelos à vontade na sociedade europeia, na América do Sul, na América do Norte, nos países de um modo geral, o duelo era uma realidade. Então, daí porque a necessidade de se interpor essas perguntas. E aí, Kardec, inteligente como é e sempre foi, né, nessa época e hoje mais ainda, perguntou assim, poder-se-á considerar o duelo como um assassinato por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem quase certeza de que sucumbirá? Então, seria considerado, portanto, um assassinato, se eu, pelas minhas fraquezas, pelas minhas deficiências, minhas limitações físicas e até pouco adestramento com armas, se eu desafiasse alguém para um duelo, tá certo? Isso seria um assassinato? Aí o Espírito de Verdade dá uma resposta interessantíssima que diz, é um suicídio. Ora, se você sabe, não é, que você está desafiando alguém para um duelo, que a outra pessoa é mais adestrada, mais hábil, mais jovem, mais saudável, e você não dispõe de condições de enfrentá-la e desafia, você está cometendo suicídio. E aí Kardec puxou ainda um pouco mais a pergunta e diz assim, e quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassinato ou suicídio? O que é que vocês acham? Ele responde, um e outro. Ora, se eu estou desafiando alguém para um combate e estou no mesmo nível daquela pessoa, não é? As condições são semelhantes, enfim, o equilíbrio está estabelecido, o que acontecer ali vai ser algo que estará diretamente ligado à minha atitude. Se eu morrer, foi um suicídio. Eu sabia que eu poderia morrer, tinha certeza que poderia morrer, porque ele era tão hábil quanto eu, ou tão capacitado quanto eu. E se eu o matei, foi assassinato, porque eu sabia que eu tinha grandes chances, tanto quanto ele, de matá-lo. Então, ou eu estava querendo morrer, ou eu estava querendo matar. E nesse caso, ou eu estava querendo cometer um suicídio, ou cometer um assassinato.
Então, aí o Kardec fecha essa questão dizendo, em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Porque os duelos tinham sempre essa questão, sabe? A pessoa se sentiu desonrada. Feriu a minha honra, a minha dignidade. Vou duelar com ele. Ou então, vou enfrentá-lo. Que valor tem a que se chama? Isso refletia apenas uma coisa, segundo o Espírito de Verdade. Orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada, em que uma recusa fora covardia? Aí complicou um pouquinho mais a pergunta, mas o Espírito de Verdade esclarece. Isso depende dos usos e dos costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. Perceberam? Era fruto da ignorância, do atraso espiritual do indivíduo, que permitia que o duelo existisse. Porque pessoas civilizadas, pessoas espiritualmente medianas, um tanto mais desenvolvidas, ou seja, um pouquinho mais acima da média, ela não se sentiria jamais justificada em matar alguém porque sofreu uma ofensa. Não há nada, ofensa nenhuma, que pudesse justificar você tirar a vida de um ser humano. E não há nenhuma ofensa que você pudesse sofrer que justificasse você colocar em risco o maior patrimônio que Deus lhe concedeu, que é a própria existência física, a vida. Então, duelo existiu enquanto existiu esse tipo de atraso espiritual. Do mesmo jeito, as guerras vão desaparecer, não é? Guerra existe, que é o duelo entre nações. Muda apenas do sujeito. Enquanto o duelo é homem contra homem, ou até mulher contra mulher, deve ter havido, eu acredito, não sei, vou até pesquisar, isso eu não vi, mas vai ver que na história dos duelos, deveria ter havido combates entre mulheres, não é? Uma se sentindo prejudicada, traída, ou agredida de alguma maneira, desafiar uma outra mulher para um duelo. Mas o fato é que os duelos entre as nações ainda existem, que quando uma nação desafia a outra para a guerra, declara guerra à outra, ela está entrando num confronto onde ou se vai se matar ou vai se morrer, mas o fato é que só muda do individual para o coletivo. E aí, entra-se no tema pena de morte, esse um pouco mais atual, e esse talvez um pouco mais presente no nosso dia a dia. Tenho certeza que nos últimos 50 anos, não é? E nos últimos 12 meses, 50 anos, vocês nem ouviram falar nesse tema, provavelmente. A não ser numa reunião espírita. Quem é aqui que poderia estar cogitando da prática do duelo hoje na sociedade moderna? Não, ninguém fala em duelo. Alguém tomou notícia de duelo recente? Soube de alguém que morreu num duelo? Não, lógico que não. Mas pena de morte, sim. Pena de morte é algo presente no nosso dia a dia. Aliás, com gravíssimas implicações quando nós a aceitamos, mesmo que seja mentalmente, mesmo que seja em pensamento, mesmo que seja algo que eu não verbalize ou não venha a reconhecer publicamente. A pena de morte, né, é, tanto quanto o duelo era, a pena de morte é e continuará sendo, independente do grau de desenvolvimento da sociedade, algo reprovável e censurável aos olhos de Deus, porque transgride um mandamento dessa própria lei divina, o não matarás. Lá no não matarás não tem assim vírgula,
exceto em situações assim. Não tem lá aberto um parêntese dizendo, não matarás, entre parênteses. Mas você poderá, não é, infringir esse mandamento das circunstâncias abaixo. Existe isso lá nos 10 mandamentos? Não existe. É não matarás e pronto, é isso. Não matarás. E como é que então a gente pode apoiar a pena de morte de alguma maneira? Temos vivido momentos muito críticos na nossa sociedade. A violência, não é? Os atos de vandalismo, a corrupção, não é? A criminalidade de um modo geral tem desafiado a nossa fé, tem provocado em cada um de nós, em maior ou menor grau, com louváveis exceções, não é? Momentos de reflexões muito críticas, onde às vezes a gente pode até não dizer que achou bom, mas quando vê um assaltante levar um tiro ou ser linchado, cara que é criminoso, não é? E a gente vê que o cara ali foi morto, não é? Será que às vezes a gente não tem um prazerzinho, não? Se tiver, é lamentável. E se tiver, a gente precisa não ter mais. Não estou criticando ninguém, até porque quem sou eu, pelo contrário, quantas vezes eu já não devo ter incidido em situações assim, no momento de vigilância. Mas não podemos jamais, por mais cruel que seja o criminoso, por mais sujo que sejam os seus atos, por mais negativa que seja a sua existência, não poderemos jamais apoiar a pena de morte, se nós nos considerarmos verdadeiramente cristãos, tá certo? Cristãos, que pode ser que não tem compromisso com nenhuma religião, eu não sou cristão, e enfim, comigo é assim, é olho por olho, dente por dente, pago, dever eu tenho que pagar. Bom, daí para a justiça com as próprias mãos é um pulo, se a gente, por acaso, entrar nessa linha de raciocínio. Então, o que nós precisamos é manter a vigilância permanente, não é dos outros, é de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas tendências, das nossas reflexões mais íntimas. Não importa quem seja o criminoso, nem o que ele fez, não podemos compactuar com a ideia de que ele possa vir ser morto pelos crimes que cometeu. E veja o que é, e não sou eu que estou dizendo isso não, os 10 mandamentos da lei de Deus, é Jesus, quando diz que nós temos que perdoar os nossos semelhantes, não é? Ele não disse que era para fazer com os outros que os outros fizessem com a gente, de mal, não, é retribuir o mal com o bem, foi isso que Jesus nos ensinou, e a doutrina espírita vem refazer. Então, pergunta Kardec, pergunta importante, e muito alentadora, nos deixa muito, por assim dizer, otimistas. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Será que um dia vai desaparecer? Hoje, pela Organização das Nações Unidas, nós somos 193 países. A ONU só reconhece como país aqueles estados, não é, autônomos que se disponham a respeitar os direitos, não é, humanos, isso tem que ser uma coisa muito clara, não é? E evitar exatamente a prática de atos, vamos dizer assim, terroristas, não é? O crime institucionalizado pelo Estado, a ONU não reconhece aquilo como nação. É por isso que países que afrontam repetidamente esses princípios, a ONU não cataloga como país. A FIFA até reconhece. Na lista da FIFA tem 204 países, alguma coisa assim. Já na ONU não reconhece. Por quê? Porque a visão da FIFA, a Federação Internacional de Futebol Amador, ela é uma entidade, né, que classifica como ela quiser os países. Então, com interesses comerciais, com finalidades propriamente mais, eu diria, financeiras, visando mais o lucro do que propriamente outra coisa, ela reconhece mais de 200 países. Mas só existem 193 países, os 194 pela ONU. Desses, só 57, eu digo 57 só, porque já foi, a grande maioria aceitava a pena de morte. Hoje, só cerca de 57 países aceitam a pena de morte, não é? E nós temos, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, que vocês talvez fiquem até, assim,
admirados, mas o Brasil tem pena de morte, vocês sabiam disso? Na Constituição. Às vezes a gente não lembra disso. Às vezes é falta até de oportunidade de pesquisar. Mas está lá, né, no artigo 5º da Constituição, não haverá pena de morte no Brasil, aí, exceto, pronto, o exceto já reconhece, em casos de crime de guerra. Então, hoje, a Constituição de 1988 aboliu qualquer possibilidade de pena de morte, por motivos comuns, tá certo? Mas em tempos de guerra, os crimes de guerra cometidos em solo brasileiro, né, pelo cidadão brasileiro, ele poderá ser punido com a morte. Então, atos contra o Estado, contra o interesse nacional, atos de covardia no fronte de batalha, todas essas coisas podem ser consideradas crime de guerra. E se ele vai para um tribunal militar, e lá ele poderá ser condenado à morte. Então, não existe crime de pena de morte no Brasil para todas as outras situações de criminalidade aqui existentes. Mas, em tempos de guerra, o país estando em estado de guerra, declarada mesmo, a guerra estando estabelecida, os crimes de guerra poderão ser punidos com morte. Existe pena de morte, o Código, a Constituição permite, e ela é regulada pelo Código Penal Militar. Está lá com todas as letras, só a gente dar uma olhada. E aí a pena de morte vai acabar um dia, não vai ser... Um dia não teremos mais pena de morte em nenhum país. Ainda tem 57. Desses 57 tem uns 35, feito o Brasil, que só aceita nessas condições, mas aceita, tá certo? Então, mas isso é uma realidade. E aí pergunta se um dia desaparecerá. Incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão, ou seja, deixar de existir, assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Né? Aí Kardec faz outra pergunta sobre essa questão da pena de morte. Vejam só, é onde às vezes a gente se atrapalha quando a gente avalia as situações do cotidiano, as situações graves que a gente está se deparando. Que a gente tem gente que chega a dizer, o espírita não pode dizer isso. O espírita não pode, não deve dizer. Pode, mas não deve. Esse criminoso não tem jeito. Que é isso? Quando eu estabeleço essa sentença, né, ou quando eu afirmo que esse criminoso não tem jeito, eu estou negando uma lei de Deus, que deve estar manifesta naquela criatura, que é a lei do progresso. Ora, como é que eu posso dizer que uma pessoa não tem jeito? Então Deus falhou ao criar aquele indivíduo? E Deus erra, e Deus falha? E tem alguma coisa que Deus faça que não dá certo? Não podemos admitir isso. Então, qualquer pessoa tem jeito. Você pode até dizer assim, olha, parece que nessa vida, nessa encarnação, está difícil ele se recuperar. Mas a gente não pode ver o homem pelo invólucro de carne que ele possui. O homem é muito mais do que a carne que existe, o corpo que envolve, por assim dizer, entre aspas, a sua alma. Então, não existe casos irremediáveis. Aí, Kardec pergunta, a lei de conservação, ele afirma para depois fazer a pergunta, a lei de conservação, que é uma lei de Deus, onde nós, não é, temos que manter a nossa vida, né, e nós brigamos pela nossa vida com todas as forças e todas as energias. Se estivermos em sã consciência, se estivermos equilibrados emocionalmente e psicologicamente, se estivermos saudáveis, qualquer ameaça à nossa vida, a gente vai se defender. E vai mesmo. Porque isso é um instinto, mais do que uma decisão psicológica, mental, não é? É o instinto que existe no homem, na matéria, que lhe impulsiona a autodefesa, chamado instinto de preservação. Então, uma das leis de Deus é a lei de conservação, onde o instinto de preservação, autopreservação, está contida. Então, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Ponto. Isso está certo, é indiscutível. Não usará ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Olha só, eu não tenho o direito de me proteger,
proteger minha família, para proteger as pessoas inocentes, as pessoas de bem. Elas não têm o direito à própria vida, não é um direito esse primordial, o primeiro de todos os direitos é o direito à vida. Então como é que eu me soluciono a seguinte situação? Tem na sociedade uma pessoa que representa permanentemente um risco à vida dos outros. Aí Kardec perguntou, não estaria eu cumprindo uma lei natural, que é a lei de preservação ou de conservação, ao eliminar alguém que pode eliminar 1, 2, 10, 20, 500, 1 milhão de pessoas? Percebeu? Aí, o Espírito de Verdade responde com a sua lucidez e a sua luz, né? Há outros meios de se preservar do perigo, que não matando. Acabou-se. Tem ou não tem outros meios? Temos. Demais, é preciso abrir e não fechar o criminoso a porta do arrependimento. Porque muitas pessoas, muitos criminosos, durante a sua existência de crimes, sua vida de crimes, em algum momento ele se arrepende, em algum momento ele se conscientiza, ele se dá conta dos graves erros que cometeu e deseja mudar. Quando a gente mata aquele indivíduo por cometer crimes, logo o eliminamos, estamos privando a esse ser, a esse irmão, que ele é nosso irmão, do sagrado direito de rever a sua vida, tomar decisões e se modificar. Aí Kardec faz uma pergunta, só para finalizar, muito, aliás, todas as perguntas são muito interessantes, todas, são de uma grande alma, né? Então, ele diz assim, já que há outros meios de você preservar a sociedade, que não matando o criminoso, que se use esse meio, e nós sabemos que existe, não é? Não somos a favor, eu particularmente, não apoio a prisão perpétua, apoio o cumprimento das penas na sua integralidade, porque no Brasil é muito bom, quer dizer, muito bom para o criminoso fazer as besteiras que faz, porque são tantas as formas de haver redução da pena, que o camarada faz lá uma continha e diz, vale a pena, né? Compensa, não sei nem se você é pego, e se for pego, dá para sair com facilidade. Mas se houvesse o cumprimento efetivo das penas, talvez as pessoas pensassem um pouco mais, talvez, porque mesmo em países como os Estados Unidos, que em vários estados da América do Norte, dos Estados Unidos da América do Norte, praticam a pena de morte, lá não foi zerada a prática de crimes, não. Existem crimes bárbaros em países que punem esses criminosos com a morte. Mas serve, talvez, não sei, para em algum caso ou outro isolado, a pessoa parar para pensar duas vezes. Muito bem. Aí tem uma coisa interessantíssima quando Kardec se reporta a uma passagem de Jesus. Disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Isso foi dito por Jesus, não é? Na verdade, Jesus revelou uma lei quando afirmou isso, que hoje nós conhecemos como a lei de causa e efeito, não é? A lei de ação e reação. Aí diz assim, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Ora, se é da lei, não é? A pessoa que fere com ferro, ser ferido de alguma maneira igualmente, será que isso não estaria sendo um cumprimento dessa lei? Aí o Espírito da Verdade até dá uma certa assim, uma rebatida interessante. Tomai cuidado, diz ele, tomai cuidado. Muitos vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras, ditas por Jesus, não é? A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus que a aplica. Perceberam? Então não é o homem. Quando Jesus disse que Pedro, guarda essa tua espada, ou embainha essa tua espada, porque quem com ferro fere, com o ferro será ferido, porque Pedro era, às vezes, um pouco estorvado, e quando foram prender Jesus, ele passou, segundo contam os evangelhos, a faca na orelha de um soldado. Cortou lá a orelha do camarada. E Jesus
restaurou a integridade física daquele soldado e fez essa advertência. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A advertência dizendo, olha, a lei de Deus funciona assim. Cada um é punido naquilo em que pecou. Esse é o resumo do ensinamento. Cada um é punido naquilo em que pecou. Então, se eu me vejo punido de alguma maneira nessa minha vida atual e não encontro razões nessa vida, a razão continua existindo no pretérito. Porque cada um é punido naquilo em que pecou. Esse é o princípio geral. Tem atenuantes, tem comutações da pena, pode-se reverter o mal que nós fizemos com a prática do amor, da caridade? Sim, pode-se. Mas mesmo quando a pessoa já tiver pago todo o mal que ele fez um dia, com a prática do amor, ele vai sentir intimamente a necessidade de passar pelo que ele fez, para se sentir ainda mais justificado diante de Deus. Perceberam? Então, nós não vamos, portanto, imaginar que, por ser a lei, quem com ferro fere, com ferro será ferido, eu me senti no direito, não, se fulano matou, ele tem que morrer. Não, a lei de Deus, nós não somos deuses e não podemos fazer valer uma justiça que nós não temos, que nós não compreendemos e que nós não vivenciamos. Portanto, esse por assim dizer, de passagem, o sentido dessas duas questões tão importantes do Livro dos Espíritos. E eu vou aqui finalizar, e não leva nem um minuto, com um texto interessantíssimo, que eu queria deixar para vocês como um material para reflexão. É sobre a esperança. A esperança. Esperança que tem sido, por assim dizer, tão sacrificada, não é? Tem sofrido tanto a nossa esperança em dias melhores, no mundo melhor, como às vezes nós nos sentimos, às vezes, assim, abalados, não é? Até nessa coisa tão sagrada que é a esperança. E tem um pensamento que eu copiei aqui, que é muito bonito, e vale para a gente refletir. E ele diz assim: a coisa mais importante que eu e você podemos ter na vida, quando a gente não tem nenhuma outra, é a esperança. Mas tem que ser a esperança do verbo esperançar, e não esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tem gente que diz: espero que isso dê certo, espero que aquilo aconteça, espero que isso se resolva. Isso não é esperança, isso é espera. Esperançar, que origina a palavra esperança, é ir atrás, é buscar, é não desistir. Por isso, se você nada tem, mantenha a esperança. A tragédia, portanto, não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. E o que é que não pode morrer? É a esperança do verbo esperançar. E ele fecha lembrando os versos inesquecíveis, né, de Nelson Cavaquinho, que muitos aqui devem ainda se lembrar, não é? Quando ele diz assim: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, e o amor será eterno novamente. Essas palavras são de Mário Cortella, um filósofo da atualidade muito inspirado. Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva na sua paz e, sobretudo, mantenhamos acesa a chama da esperança, porque um dia todos nós seremos felizes, todos nós viveremos na glória de Deus. Fazer a prece. Gente, eu recordo da última vez que Marcos esteve aqui para fazer a palestra, o tema dele foi determinismo e livre-arbítrio, não foi? Foi. Bota uns temas complicados para ele, né? É interessante. Tem alguns detalhes, né, que a gente fica pensando aqui. Aí disse, no Brasil não tem pena de morte, mas a gente observa no Brasil que existe morte sem pena. A pessoa está matando assim, sem pena e sem dó, não é isso? Né? Esse duelo, não existe mais duelo,
mas a gente está duelando um com o outro, verbalmente, pensamento, né? Então a gente precisa fazer um esforço muito grande, né? O esforço tem que ser fantástico mesmo para superar as fraquezas que existem em nós, né? Quando Jesus disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido, ele quis dizer também que cada um receberá de acordo com as suas obras, não é isso? Plantou, colhe, né? Então nós estamos aqui para fazer uma plantação de paz, de amor, de concórdia, porque ele terminou com a esperança, uma palavra linda, mas não existe esperança sem trabalho, né? Esperança de braços cruzados, não vai acontecer nada na nossa vida, né? É esperar, como ele disse, né? Esperança é aquela que trabalha. Se você procura fazer o melhor para que aconteça aquilo que você espera na sua vida, senão não vai acontecer. Então, gente, nós agradecemos sua palestra. É muita coragem falar sobre duelo, sobre pena de morte, viu? Porque no Brasil se mata tanto, né? Muito mais do que quando em países que existe pena de morte. É uma coisa terrível. Então, mas o nosso Brasil não vai deixar de ser, não é, a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Porque para aqui estão vindo todos esses espíritos recalcitrantes. Porque é aqui que eles estão encontrando e vão encontrar essa mensagem do Espiritismo, que não existe ainda na maioria dos países do mundo. O Brasil é que tem levado o Espiritismo para o resto do mundo. Então nós estamos preparados para receber todos, mas vamos ter paciência, porque o nosso trabalho é quase uma missão, mas não é uma missão impossível, porque nós estamos com Deus, com Jesus do nosso lado, plantando uma semente, plantando um futuro melhor para o nosso mundo, para o nosso planeta. Então é um trabalho que nós precisamos fazer juntos, porque nós esperamos que Jesus faça tudo por nós, mas Jesus também espera que nós façamos alguma coisa por Ele, espalhando aqui na terra a semente do Evangelho, bem compreendido, racional, não é? Espalhando uma fé que haverá de renovar todas essas gerações. Mas vamos em frente, é uma luta constante. Agora eu queria recordar uma coisa, agradecer a ajuda que vocês nos trouxeram para que nós pudéssemos mandar um caminhão, um baú lotado de gêneros, colchões, água, roupa, lá para Rio Formoso. O caminhão chegou aqui, já era noitinha, e a chuva bateu, mas muita gente saiu uma olhada aqui, mas foi botando tudo dentro do caminhão. O caminhão saiu lotado, gente. Eu agradeço a participação de vocês. O rapaz que veio lá, o caminhão veio buscar, foi de Rio Formoso mesmo. E aí o rapaz saiu daqui quase chorando, agradecido. Então, nós temos que agradecer a vocês, porque o trabalho não foi nosso. E queríamos recordar também que no Cimesp nós vamos ter um grande espaço literário. Nós vamos estar na sexta-feira, já o dia todo, trabalhando lá no Cimesp, com a presença de Adeilson Salles, de Ademar Farias, de Fernando Ben e de muitos palestrantes que vão chegar mais cedo, que vão estar lá. Nós estamos lá com a sala onde haverá algumas entrevistas, onde eles estarão ali circulando pelo espaço literário, que será toda a área do foyer, não é? E autografando os livros. É um estilo que nós conhecemos lá na Federação Espírita de Goiás, no FEEGO, que foi realizado no Carnaval. Então nós saímos de lá impressionados. A Adeilson estava lá, foi a Adeilson. A Adeilson estava lá com sua esposa, Ana Paula, né? E nós estamos aqui com o pessoal lá de Goiás ajudando a gente pela primeira vez, para que a gente não caia nem no excesso, nem na escassez, né? Nós façamos a coisa bem equilibrada. Mas nós vamos ter, os ingressos já estão esgotados do Cimesp, mas nós vamos ter entrada franca para todo mundo participar desse espaço literário, onde nós vamos ter um telão, que não é telão desse não, né? É um video wall, né? Aquilo que vocês veem na televisão, né? Quando vai montar o templo, né? Um video wall vai estar lá para todos assistirem. Participa do espaço literário com todos os que estão lá dentro do Congresso, no Teatro Guararapes,
como não tem mais vaga, tem lá cadeira para a pessoa ficar assistindo e participando daquele trabalho. Então, divulga isso, vice Marcos, né? Porque é a primeira vez que nós fazemos. No próximo ano já a programação já vem toda explicativa. Isso foi modificado depois que a gente veio lá de Goiás, depois do Carnaval, mas vai dar certo se Deus quiser. E nós precisamos divulgar. O tempo é pouco para divulgar, mas nós vamos estar aqui com cartazes, vamos colocar alguns outdoors por aí para levar isso para toda a comunidade. Não é a comunidade espírita somente, nós queremos levar o espiritismo para toda a comunidade. Então a entrada é franca para que todos estejam lá participando conosco do 12º semestre. Então vamos elevar nosso pensamento para Jesus, agradecendo esta noite, e entrego a palavra ao nosso irmão Adailson Salles para fazer a prece de encerramento. Unindo os nossos corações, as nossas mentes nesse instante, com a nossa fé renovada pelas lições que recebemos esta noite, nós pedimos a Jesus que possa nos levar em paz de volta para os nossos lares, que as vibrações dessa nossa prece de encerramento possam chegar até aqueles corações que se encontram nos nossos lares, chegar também aos corações daqueles nossos amigos e entes queridos que já nos antecederam na viagem de volta para o mundo espiritual. Senhor, Tu dissestes que onde houvesse 2 ou mais pessoas em Teu nome, que Tu estarias presente. É nessa certeza, com essa confiança, com essa esperança, que nós nos despedimos no encerramento dessa tarefa, na certeza de que Tu estarás conosco sempre, estarás conosco na hora das nossas dificuldades e também na hora das nossas alegrias. Que o Teu amor infinito e a Tua misericórdia possa nos envolver. Estenda, Senhor, a Tua mão amorosa sobre todos nós e nos abençoe hoje e sempre, assim seja. Então, em nome de Deus e em nome de Jesus, encerramos nossos trabalhos e desejamos a todos muita paz e muito progresso espiritual. É isso aí. Obrigado, meu queridão, pela oportunidade, pela paciência, viu? Obrigado mesmo.